Olá, amante do terror. E se SCP-096 se encontrasse com a SCP-053? É uma pergunta bastante interessante de ser respondida, principalmente depois dos vídeos do Rei Escarlate e de seus filhos. De acordo com a teoria coletiva, SCP-053 e SCP-096 seriam irmãos de mães diferentes, porém com o mesmo pai, o mal supremo no universo SCP. O motivo para esse encontro acontecer é por causa de um evento bastante interessante e controverso que aconteceu envolvendo SCP-053 e o seu outro irmão, SCP-682, onde vocês já estão carecas de saber o que aconteceu. Mas para resumir, presumo que o 682 não atacou por medo e respeito. Se quer saber mais, assista ao vídeo que eu fiz especificamente para isso. SCP-096, sendo um ser igualmente imortal, tão mortífero quanto, o que será que aconteceria se ele encontrasse com a SCP-053, uma criança igualmente imortal e que, se qualquer ser que a ataque, morre instantaneamente? É isso que vamos tentar descobrir. Primeiro de tudo, é bem importante ressaltar que SCP-096 não tem nenhum tipo de consciência. A única coisa que o move é o seu instinto de matar qualquer coisa que olhe seu rosto. Sua imortalidade é bem semelhante ao 682, com a diferença que o seu esqueleto não é destruído por nada, e ele não para nem por um instante até que ele tenha eliminado seu alvo, independentemente de quem seja. Ele pode ser temporariamente atrasado, mas nunca parado, muito menos morto. Ele não é naturalmente agressivo, porque ele só ataca quando vem o seu rosto. Tirando isso, é inofensivo, então os efeitos da 053 iriam sim funcionar. Ressaltemos também que, assim como no vídeo sobre o que aconteceria se ela se encontrasse com o 999, os resultados desse encontro vão ser 100% hipotéticos, porque sabemos o limite do 096, mas não o da 053, então não levem como verdade absoluta, apenas como uma hipótese baseada no que já conhecemos. Com isso, vamos montar o cenário. Os cientistas viram o que aconteceu quando os dois se encontraram, e então pensaram qual poderia ser o próximo teste a ser feito com essa garotinha. Então concluíram a seguinte questão: por que não testar com o 096? Uma pergunta interessante, porque até hoje ninguém viu ele sendo inofensivo depois de olharem seu rosto. Então fizeram exatamente a mesma coisa que fizeram no teste do 682. Primeiramente, o colocaram na cela, e depois a 053. E como não podiam ver diretamente o que estava acontecendo por motivos óbvios, usaram câmeras de visão térmica, porque assim podiam ver o que estava acontecendo sem ver o rosto do 096. A 053 então entrou na cela e teve a mesma reação que teve com o 682. Se escondeu atrás de uma cadeira. Só que, até então, ela não tinha visto o rosto dele ainda. Passando 12 minutos, 096 começou a ficar inquieto e ansioso. Foi então que ele levantou a sua cabeça e olhou em volta para saber o que estava fazendo ele ficar tão incomodado. E ele viu a 053. E a 053 viu ele. Viu o seu rosto. 096 então começou a chorar, depois a gritar, e então correu em direção à garotinha. Só que quando ele ia pegá-la para matá-la, ele parou. SCP-096 ficou parado na frente dela por alguns segundos, como se seus instintos gritassem para que ele não fizesse isso. Tudo parecia estar em câmera lenta. Mas quando os cientistas achavam que o 096 também havia sido acalmado, assim como o 682, ele avançou novamente, pois o efeito da 053 falou mais alto que os seus instintos, e então desmembrou a 053, e quando ela se regenerava, ele fazia isso de novo, e de novo, e de novo. Até que, em um determinado momento, ele parou e caiu no chão, e pela visão térmica eles viram o corpo do 096 ficar gelado. Ele estava morto.
SCP-053 voltou de novo, mas ao invés de chorar de pavor por ter sido desmembrada várias vezes, ela permanecia sem expressão, olhando para o corpo gelado do 096 no chão. Os soldados então entraram na cela e retiraram o corpo e a menina de lá. A 053 voltou para o seu quarto e agiu como se nada tivesse acontecido, e eles colocaram o corpo do 096 em sua cela de contenção, porque se ele estivesse apenas inconsciente, era bom que já estivesse contido. 12 horas depois, lá estava o 096, na mesma posição, olhando para a mesma parede. Eles enviaram um Classe D para fazer um pequeno teste, para ver se algo tinha mudado no comportamento do 096. Eles mandaram um Classe D olhar para o rosto dele, e então, nada aconteceu. O 096 não esboçava nenhuma reação, era como se o Classe D nem estivesse lá. Na verdade, parecia que o 096 estava traumatizado. Aparentemente, ele não tinha só morrido, ele viu alguma coisa impactante o suficiente para deixar até mesmo um ser como ele traumatizado, a ponto de não conseguir cumprir o seu único propósito, a ponto de que aquele Classe D olhar para o seu rosto não era nada comparado ao que ele tinha visto. Será que todos que são mortos pela SCP-053 veem isso? Se o SCP-096, que ficou morto por 12 horas, retornou traumatizado, imagine então quem não era imortal e morreu pela 053. É um destino pior que o próprio inferno. Talvez um lugar criado pelo filho da primeira esposa do Rei Escarlate? Talvez uma punição especial para aqueles que são mortos por ela? São muitas possibilidades. Depois de mais 12 horas, o SCP-096 voltou ao normal. Aparentemente, ele só ficou naquele estado por um tempo até se recompor. Era bom demais para ser verdade. E aqui me leva a mais uma teoria. E se na verdade o medo do 682 não foi pelo fato de que ele poderia morrer, porque ele iria morrer momentaneamente. O que preocupa 682 não é a morte, nem a vida, é o espaço que há entre a vida e a morte causada pela SCP-053. E como ele sabia disso? Tem duas hipóteses. A primeira é que como 682 e 053 são velhos, então 682 provavelmente já viu aqueles que morreram pelas mãos de seu irmão ou irmã voltarem à vida com a mente completamente quebrada. A segunda hipótese é que ele mesmo já passou por isso uma vez e resolveu que não queria mais ver aquilo novamente. Então algo assustador aguarda aqueles que sucumbem perante ao poder da garotinha. Um tormento, algo que pode traumatizar até o SCP-096, enlouquecer até o mais são dos homens, algo que somente um filho do Rei Escarlate poderia fazer. Mas a pergunta é: o que é esse algo que assusta até mesmo um imortal sem consciência?